21. Rebeca. Rebeca já não era mais criança quando a encaminharam para a nossa clínica. Estava com 19 anos. Mas, como disse sua avó, era igualzinha a uma criança em alguns aspectos. Ela não era capaz de se localizar andando pelo quarteirão. Não conseguia abrir confiantemente uma porta com a chave. Nunca vi como a chave se encaixava e nunca parecia aprender. Fazia confusão entre esquerda e direita. Às vezes, vestia-se errado. Punha as roupas do avesso, a parte da frente nas costas, sem parecer notar, ou, se notasse, sem ter capacidade para colocá-las do jeito correto. Podia passar horas tentando enfiar a mão ou o pé na luva ou sapato errado. Parecia, nas palavras da sua avó, não ter senso de espaço. Ela era desajeitada em todos os seus movimentos. Eram descoordenados, uma estonteada, dizia um relatório, com estupidez motora, dizia outro. Embora, ao dançar, toda a sua falta de jeito desaparecesse. Rebeca tinha uma fenda palatiana parcial que provocava assovios quando ela falava, dedos curtos e nodosos, com unhas robundas ou deformadas e uma forte miopia degenerativa que requeria o uso de óculos com lentes muito grossas. Todos estigmas do mesmo problema, congênito, que lhe causaram defeitos cerebrais e mentais. Dolorosamente, tímida e retraída. Ela sentia que sempre fora, uma figura ridícula. Mas Rebeca era capaz de ter vínculos afetivos ternos, profundos, até mesmo exaltados. Tinha um amor intenso pela avó, que a criara desde os 3 anos, quando ficou órfã de pai e mãe. Adorava a natureza, e quando a levavam aos parques e jardins botânicos da cidade, passava ali muitas horas felizes. Também era grande apreciadora de histórias, embora não conseguisse aprender a ler, apesar de tentativas assíduas e mesmo frenéticas. Implorava à avó e a outras pessoas que lessem para ela. Rebeca tem fome de histórias, dizia sua avó, e está infeliz. Adorava ler histórias e tinha uma bela voz para a leitura que mantinha Rebeca extasiada. E não só histórias, poemas também. A poesia parecia ser para Rebeca uma necessidade ou fome descomunais, uma forma necessária de alimento, de realidade para sua mente. A natureza era bela, porém muda. Ela precisava que o mundo lhe fosse reapresentado em imagens verbais, em linguagem, e parecia não ter dificuldade para acompanhar as metáforas e símbolos, inclusive de poemas muito profundos, em um contraste marcante com a sua incapacidade para as proposições e instruções simples. A linguagem do sentimento, do concreto, das imagens e símbolos, forma um mundo que ela amava e no qual, em um grau notável, era capaz de penetrar. Embora fosse inepta conceitualmente e proposicionalmente, ela se sentia à vontade com a linguagem poética, e era ela própria, de um modo vacilante, enternecedor, uma espécie de poeta, primitiva, instintiva. Metáforas, figuras de linguagem, analogias surpreendentes vinham-lhe com naturalidade,
embora de um modo imprevisível, na forma de súbitas exclamações ou alusões poéticas. Sua avó tinha uma religiosidade serena, e isso também acontecia com Rebeca. Ela amava o acender das velas do sabá, as bênçãos e orações que entremeavam o dia judaico. Adorava ir à sinagoga, onde era estimada e vista como uma filha de Deus, uma espécie de inocente, uma ingênua santa, e compreendia totalmente a liturgia, os cânticos, preces, ritos e símbolos que compõem o serviço ortodoxo. Tudo isso lhe era possível, acessível, prezado, apesar de seus graves problemas perceptivos e espaço-temporais, e das enormes deficiências em todas as capacidades esquemáticas. Ela não era capaz de calcular o troco, de fazer os cálculos mais simples. Não conseguia aprender a ler ou escrever em sua média. Em testes de QI, jamais ultrapassava 60, embora se saísse notavelmente melhor nas partes verbais do que na execução do teste. Assim, ela era débil mental, tola, estúpida ou parecera ser, e assim fora chamada durante toda a sua vida. Porém, possuía uma capacidade poética inesperada, estranhamente comovente. Superficialmente, ela era um amontoado de incapacidade e deficiência, com as intensas frustrações e ansiedades que a acompanham. Nesse nível, ela era e sentia que era uma deficiente mental, não dispondo das habilidades sem esforço, das afortunadas capacidades das outras pessoas, mas, em algum nível mais profundo, não havia a sensação de invalidez ou incapacidade, mas um sentimento de calma, integridade, de estar plenamente viva, de ser uma alma profunda e sublime, e igual a todas as demais. Intelectualmente, portanto, Rebeca sentia-se deficiente. Espiritualmente, sentia-se um ser rico e completo. Quando a encontrei pela primeira vez, desajeitada, desengonçada, atrapalhadíssima, eu a vi meramente ou inteiramente como uma pedra, uma criatura arruinada cujos problemas neurológicos eu podia detectar e dissecar com precisão, uma infinidade de apraxias e agnosias, um amontoado de danos e estrontamentos sensoriais motores, limitações dos esquemas e conceitos intelectuais semelhantes, pelos critérios de Piaget, às de uma criança de 8 anos. Uma infeliz, pensei comigo, talvez com uma habilidade única, uma aberração, um inesperado dom, o da fala, um simples mosaico de funções corticais superiores, esquemas piagetianos, a maioria deles prejudicada. Na vez seguinte que a vi, tudo foi muito diferente. Não era uma situação de teste, de avaliação na clínica. Saí para dar uma volta. Era um lindo dia de primavera. Dispondo de alguns minutos antes de começar o expediente na clínica, e então encontrei Rebeca, sentada em um banco, fitando serenamente a vegetação primaveril com óbvio deleite. Sua postura nada tinha da falta de jeito que tanto me impressionara antes. Ali, sentada, com um vestido leve, o rosto sereno e um tênue sorriso, ela subitamente me lembrou de uma das moças de Tchekhov, Irene, Ania, Sônia, Nina.
vista contra o pano de fundo do Jardim das Cerejeiras tcheknoviano. Ela poderia ser qualquer moça apreciando um belo dia de primavera. Essa foi minha visão humana, que contrastava com a neurológica. Quando me aproximei, ela ouviu meus passos e se virou, lançou-me um largo sorriso e gesticulou, sem uma palavra. Veja o mundo, parecia dizer. Que lindo é! E então interromperam em arrancos jacksonianos, exclamações repentinas, singulares, poéticas, primavera, nascimento, crescimento, despertar, ganhar vida, estações, tudo em seu tempo. Vi-me pensando no Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo, e há tempo para o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo. Era isso que Rebeca, do seu jeito desconexo, estava exclamando, uma das estações dos tempos, como a do pregador. Ela é uma Eclesiastes retardada, pensei comigo. E nessa frase, as duas visões que eu tinha dela, como unia deficiente mental e uma simbolista, encontraram-se, colidiram e fundiram-se. Ela tivera resultados consternadores no teste, que, em certo sentido, destinava-se, como todos os testes neurológicos e fisiológicos, não só a revelar, a trazer à luz as deficiências, mas a decompor a pessoa em funções e déficits. Ela se desintegrara horrivelmente nos testes formais, mas agora estava misteriosamente coesa e composta. Por que ela estava tão fragmentada antes? Como podia estar tão coesa agora? Tive uma fortíssima sensação de que havia dois modos totalmente diversos de pensamento, ou de organização, ou de ser. O primeiro, esquemático, que percebe padrões, resolve problemas, era o que fora testado e no qual ela fora considerada tão deficiente, tão desastrosamente em falta. Mas os testes não haviam fornecido indício algum de qualquer coisa que não fosse déficits, de qualquer coisa, por assim dizer, além de seus déficits. Eles não me haviam dado indícios das capacidades positivas de Rebeca, de sua habilidade para perceber o mundo real, o mundo da natureza e talvez da imaginação, como um todo coerente, inteligível, poético, sua capacidade de vê-lo, de pensá-lo e, quando possível, vivê-lo. Não me haviam mostrado sinais do mundo interior de Rebeca, que claramente era coeso e coerente, e podia ser apreendido por algo diferentemente de uma série de problemas ou tarefas. Mas qual era o princípio harmonizador que podia dar a Rebeca sua coerência? Evidentemente, era algo não esquemático. Surpreendi-me pensando em seu gosto por histórias, pela composição e coerência narrativa. Será possível, pensei, que este ser diante de mim, simultaneamente uma moça encantadora e uma débil mental, um acidente cognitivo, pode usar um estilo narrativo ou dramático para compor e integrar um mundo coerente, no lugar do estilo esquemático que nela é tão deficiente e não funciona? Assim, pensando, lembrei-me dela dançando, de como isso conseguia organizar seus movimentos, que em outras ocasiões eram tão desconexos e desajeitados.
nossos testes, nossas técnicas, pensei, enquanto a observava sentada no banco, apreciando uma visão da natureza não apenas simples, mas sagrada. Nossas técnicas, nossas avaliações são ridiculamente inadequadas. Só nos mostram déficits, não capacidades, apenas problemas para resolver e esquemas quando precisamos ver música, narrativa, brincadeiras, um ser conduzindo-se espontaneamente em seu próprio modo natural. Rebeca, tive a impressão, era completamente intacta como um ser narrativo, em condições que lhe permitiam organizar-se de um modo narrativo. E saber disso era muito importante, pois permitia que a víssemos e a seu potencial de uma maneira muito diferente da imposta pelo método esquemático. Talvez tenha sido bom eu ter visto casualmente Rebeca em suas duas facetas tão diversas, tão danificadas e incorrigíveis em uma, tão cheia de promessa e potencial na outra. E também que ela tenha sido uma das primeiras pacientes que atendi em nossa clínica, pois o que vi nela, o que ela me mostrou, passei a ver em todos eles. À medida que continuei a vê-la, ela pareceu ganhar profundidade, ou talvez, cada vez mais, ela revelasse, ou eu visse e começasse a respeitar o seu íntimo. Não era um íntimo totalmente feliz, nenhum íntimo é, mas era predominantemente feliz durante a maior parte do ano. Mas, em novembro, sua avó morreu, e a luz, a alegria que ela expressava em abril, transformaram-se no mais intenso pesar e escuridão. Ela ficou arrasada, mas portou-se com grande dignidade e profundidade ética acrescentaram-se nesses momentos, formando um grave e duradouro contraponto ao ser iluminado, lírico, que eu vira especialmente antes. Fui visitá-la assim que soube da notícia, e ela me recebeu com grande dignidade, mas gelada de tristeza. Em seu quartinho, na casa agora vazia, sua fala estava novamente em arrancos, jacksoniana, com expressões breves de dor e lamento. Por que ela teve de ir? Ela chorou e depois acrescentou: estou chorando por mim, não por ela. E então, depois de uma pausa, vovó está bem. Ela foi para a sua casa eterna. Casa eterna. Seria esse um símbolo dela própria, ou uma lembrança inconsciente do Eclesiastes, ou uma alusão a este? Estou com tanto frio, queixou-se, acolhendo-se toda. Não é lá fora, é inverno aqui dentro, frio como a morte, ela acrescentou. Era parte de mim que morreu com ela. Ela era completa em seu luto, trágica e completa. Naquele momento, não havia absolutamente a sensação dela ser uma deficiente mental. Passada meia hora, ela degelou, recobrou um pouco a sua vivacidade e animação. Comentou: é inverno. Eu me sinto morta, mas sei que a primavera virá de novo. A superação do pesar foi lenta, mas bem-sucedida. Como Rebeca, mesmo nas piores horas, havia previsto. Nisso, foi de grande ajuda a sua tia-avó, que a compreendeu e apoiou. Uma irmã da avó de Rebeca
que foi morar com ela. Muito contribuíram também a sinagoga e a comunidade religiosa, sobretudo os ritos do Shivá e o status especial conferido a ela por ter sido quem mais sofreu com a perda e principal enlutada. Também foi muito útil, talvez, o fato dela falar livremente comigo. E, além disso, curiosamente, uma grande ajuda veio de seus sonhos, os quais ela relatou com animação e claramente marcaram estágios na superação do pesar. Assim como me recordo dela como Nina ao sol de abril. Também me lembro dela esboçada com trágica nitidez no escuro novembro daquele ano, em pé de um desolado cemitério do Queens, recitando cadins diante da sepultura da avó. As preces e histórias bíblicas sempre lhe haviam despertado interesse, atendendo ao lado alegre, abençoante a sua vida. Agora, as preces no funeral, no Salmo 103 e, sobretudo, no Kadish, ela encontrou as únicas palavras certas para lhe trazer consolo e expressar a sua tristeza. Nos meses decorridos entre a primavera, vez em que a vi, em abril, e a morte da sua avó, em novembro, Rebeca, como todos os nossos clientes, um termo detestável que na época estava entrando em voga, por ser supostamente menos degradante do que paciente, foi presunçosamente mandado para uma série de workshops e aulas, como parte do nosso incentivo ao desenvolvimento cognitivo. Também esses eram os termos usados na época. Não funcionou com Rebeca, não funcionou com a maioria deles. Acabei percebendo que não era aquilo que se devia fazer, pois nós os estávamos lançando diretamente contra suas limitações, como já o fora feito, em vão e muitas vezes ao ponto de, cruelmente, durante toda a vida daquelas pessoas. Dávamos demasiada atenção aos defeitos de nossos pacientes, como Rebeca foi a primeira a me mostrar, e pouquíssima atenção a que estava intacto ou preservado. Usando aqui mais um termo do jargão, estávamos preocupados demais com a defectologia e muito pouco com a narratologia, a negligenciada e necessária ciência do concreto. Rebeca evidenciou uma ilusão concreta com a sua própria pessoa, as duas formas de pensamento e mente totalmente diferentes, separadas, a paradigmática e a narrativa. Na terminologia de Brunner, e embora igualmente naturais e inatas na mente humana, em desenvolvimento, a narrativa vem primeiro, tem prioridade espiritual. Crianças muito pequenas apreciam e pedem histórias. São capazes de entender assuntos complexos apresentados em forma de histórias, quando suas capacidades de entender conceitos gerais, paradigmas, são quase inexistentes. É esse poder narrativo ou simbólico que proporciona um senso de mundo, uma realidade concreta na forma imaginativa de símbolos e histórias, quando o pensamento abstrato nada pode fornecer. Uma criança entende a Bíblia antes de entender Euclides. Não porque a Bíblia seja simples, pode-se afirmar o contrário, mas porque ela é apresentada de maneira simbólica e narrativa. E nesse aspecto, Rebeca, aos 19 anos, ainda era, como disse sua avó, igualzinha a uma criança. Igual a uma criança, mas não uma criança, pois ela era adulta. O termo retardo
sugere uma criança permanentemente. O termo deficiente mental, um adulto deficiente, ambos os termos, ambos os conceitos, têm muito de verdade e muito de falsidade. Em Rebeca e em outros deficientes a quem se permite ou se incentiva um desenvolvimento pessoal, as capacidades emocionais, narrativas e simbólicas podem desenvolver-se fortes e exuberantes e podem produzir, como em Rebeca, uma espécie de poeta instintivo ou, como em José, uma espécie de artista instintivo, enquanto as capacidades paradigmáticas ou conceituais manifestantes de maneira fraca desde o início progridem para demasiada lentidão, com muita dificuldade, sendo capazes tão somente de um desenvolvimento muito limitado e tolhido. Rebeca percebia isso perfeitamente, como me demonstrou com grande clareza logo no primeiro dia em que a vi, quando falou sobre a sua falta de jeito e mencionou que seus movimentos desarmônicos e desorganizados tornavam-se bem organizados, harmônicos e fluentes com a música, e quando me mostrou o quanto ela própria adquiria a harmonia e a graça e, num cenário natural, um cenário, uma unidade de sentido orgânico, estético e dramático. De um modo muito súbito, depois da morte da avó, ela foi claramente decidida. Não quero mais aulas nem workshops, declarou. Eles não me ajudam em nada, não fazem nada para me dar coerência. E então, com aquele talento para o modelo ou metáfora apropriados que eu tanto admirava e que desenvolvera nela tão bem o despeito do seu reduzido QI, ela fitou o tapete do consultório e disse: sou uma espécie de tapete vivo. Preciso de um padrão, de um desenho, como esse que você vê no tapete. Eu não me desmancho, não me desfaço sem que houver um desenho. Olhei para o tapete ao ouvir Rebeca e me perguntei, pensando na famosa imagem de Sherrington, comparando a mente e cérebro com um tear encantado, tecendo padrões que sempre se desmancham, mas sempre têm um significado. Pensei, é possível ter um tapete sem um desenho? Pode-se ter o desenho sem o tapete? Mas isso era como ter o sorriso sem o gato de Alice. Um tapete vivo, como era Rebeca, precisava ter ambos, e ela especialmente, não dispondo de estrutura esquemática, a urdidura e a trama, o entrelaçamento do tapete, por assim dizer, podia realmente se desmanchar sem um desenho, a estrutura cênica ou narrativa do tapete. Eu preciso ter significado, ela prosseguiu. As aulas, as tarefas eventuais não têm significado. Eu gosto mesmo é de teatro, ela acrescentou suplicante. Tiramos Rebeca dos workshops que ela detestava e demos um jeito de inscrevê-la em um grupo teatral especial. Ela adorou. Isso lhe deu coesão. Ela se saía espantosamente bem. Tornou-se uma pessoa completa, equilibrada, fluente, com estilo em cada papel. E agora, quem vê Rebeca no palco, depois o teatro e o grupo teatral logo se tornaram sua vida. Nunca imaginaria que ela era deficiente mental. Pós-escrito. O poder da música, narrativa e drama tem enormemente importância prática e teórica. Pode-se perceber isso até mesmo nos casos dos idiotas,
com QI abaixo de 20 e extrema incapacidade e confusão motora. Seus movimentos desajeitados podem desaparecer num instante com a música e dança. Subitamente, com a música, eles são capazes de se movimentar. Vemos que os retardados, incapazes de realizar tarefas muito simples, compostas talvez de 4 ou 5 movimentos ou procedimentos em sequência, conseguem executá-las perfeitamente se trabalharem com a música. A sequência de movimentos que eles não conseguem manter como esquema torna-se perfeitamente possível de ser mantida com música, ou seja, embutida na música. O mesmo pode ser observado notavelmente em pacientes com graves danos no lobo frontal e apraxia, uma incapacidade para fazer, para reter as sequências e os programas motores mais simples, até mesmo para andar, apesar de uma inteligência e estar totalmente preservada em outros aspectos. Essa deficiência nos procedimentos, ou idiotia motora, como a poderíamos chamar, que absurdamente não reage a nenhum sistema usual de instrução reabilitadora, desaparece de imediato quando a música é o instrumento. Tudo isso, sem dúvida, é o fundamento lógico, ou um dos fundamentos lógicos das canções de trabalho. O que vemos, fundamentalmente, é o poder da música para organizar, e de modo eficaz, além de prazeroso, quando formas de organização abstrata ou esquemática falham. De fato, esse poder é especialmente notável, como se poderia esperar, precisamente quando nenhuma outra forma de organização funciona. Portanto, a música ou qualquer outra forma de narrativa é essencialmente necessária para o trabalho com deficientes mentais ou apráxicos. O ensino ou a terapia para eles deve ter por base a música ou algo equivalente. E no drama, há mais ainda, há o poder do papel para possibilitar organização, para propiciar, enquanto ela dura, toda uma personalidade, a capacidade de representar, de ser. Parece ser um dado na vida humana, de um modo que não tem ligação. Alguns com diferenças intelectuais. Observamos isso em bebês, em pessoas senis e, mais comovedoramente, nas Rebecas deste mundo.